Nós vamos compartilhar uma palavra hoje, irmão, uma palavra poderosa hoje, uma palavra de célula tremenda, tremenda. Amém? Nós vamos falar hoje, irmão, qual o perigo de uma vida sem um propósito. Amém? O nosso texto básico hoje é Gálatas 1:10. Amém? Qual o perigo de uma vida sem propósito? Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Olha aí, é uma pergunta. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ponto final. Aí já deu a conclusão, né? Olha que Paulo fala: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então não tem conversa, não. Aí é uma coisa, né? Vamos falar hoje exatamente disso, tá bom? Qual o perigo de uma vida sem propósito? Domingo passado, irmão, nós falamos, né, sobre como Abraão sucumbiu ao pecado. Nós pregamos sobre Gênesis 16, amém? Quando Sara aconselhou a Abraão, amém? Na verdade ainda era Abraão, né? Aconselhou Sara aconselhou Abraão, irmão, a tomar a sua serva e fazer filho, ter filho com ele. Amém? Ter filho com ela. Amém? E isso fez que Abraão ficasse 13 anos sem ouvir a voz de Deus. 13 anos. E quando Deus apareceu em Gênesis 17, versículo 1, Deus disse para Abraão que ele era o Deus Todo-Poderoso e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Foi uma palavra de exortação. Deus está dizendo: escuta, Abraão, o que você tem feito, você não tem feito na minha presença. O que você fez lá atrás, há 13 anos atrás, aquilo não foi feito na minha presença. Então Deus manda Abraão andar na sua presença. E Deus chama Abraão a ser mais perfeito, a levar a sua vida, a sua carreira, a sua caminhada, seu relacionamento com Deus a sério. Olha que coisa tremenda, irmão. Amém? Então nós vamos falar hoje, irmão, exatamente qual o perigo de uma vida sem propósito. Amém? Em Gênesis 16 nós vimos que Abraão sucumbiu ao pecado depois de uma grande revelação do capítulo 15, quando Deus apareceu para Abraão. Amém, irmão? Então vamos falar isso. Por isso hoje vamos falar, irmão, sobre a armadilha que é uma vida sem propósito e objetivos específicos. Amém? Vamos falar hoje exatamente isso. A armadilha que é uma vida sem propósito e objetivos específicos. Pessoas que não têm um objetivo e não têm não tem propósito, ele não tem um objetivo específico. Ele não tem uma razão de fazer as coisas. Isso vamos aprender hoje, amém? Então vamos lá, primeira coisa. No primeiro lugar, como o sábio Salomão se corrompeu? Salomão fala uma frase lá em Provérbios 29:18, que eu vou falar daqui a pouco. O próprio Salomão falou de uma vida que é crucial para guardar qualquer pessoa em sua vida com Deus. O próprio Salomão falou, irmão, de o que é que a gente precisa, né, para a gente não se degenerar, a gente não se degradar, a gente não se corromper, a gente não ter uma queda. Né? A palavra queda é pecado. Amém? Então está aqui a primeira coisa: onde não há visão, as pessoas se corrompem. Está lá em Provérbios 29:18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Está vendo? Significa, a palavra de Deus é a lei, a palavra de Deus é o ensino de Deus. Quem guarda a palavra, significa quem tem a palavra de Deus como uma profecia, uma revelação para a sua vida, irmão, essa pessoa é feliz. Mas a gente pode trocar também a palavra, irmão. A palavra profecia pode ser trocada, né, ou interpretada como visão ou revelação. A profecia, irmão, é uma visão do futuro, assim como a revelação. O que é uma revelação? É algo que, né, é um descortinar de algo para nós. É uma coisa que nós não tínhamos entendimento, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender um objetivo ou a razão por detrás de algo, de uma verdade bíblica, e aí você tem uma visão, você tem uma revelação, né, que a palavra correta é essa, você tem uma revelação, então é um descortinar, e aí você passa agora a compreender algo com muito maior profundidade. Isso é revelação. Onde há revelação, a pessoa será feliz. Ou como o próprio Salomão diz, né, aonde não há visão, algumas versões são colocadas a palavra visão. Visão, o que é uma visão? É um objetivo, um propósito onde você tem que chegar. É uma visão. Quando você tem um propósito, você trabalha em cima do propósito. Mas não havendo um propósito, as pessoas se perdem. Essa é uma coisa para a gente perceber. Perceba os anos dourados de Salomão, onde reinou, onde seu reinado cresceu, irmão, e se propagou, foi os anos que Salomão estava vivendo debaixo de uma visão.
Você pode ver, os primeiros anos da vida de Salomão foi anos extraordinários. Foram anos abençoados. Mas por quê, irmão? Porque Salomão tinha um propósito. Eu vou dar o texto para você. Está lá em 1 Reis 9:10. Diz assim: depois de 20 anos, durante os quais construiu este 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Perceba, por 20 anos, Salomão esteve ocupado com um propósito e objetivo específico, que foi construir o templo e o palácio. Ele levou 7 anos para construir o tabernáculo e 13 anos para construir o palácio. Percebeu? Só para a gente recapitular aqui. Por 20 anos, irmão, Salomão viveu consumido, ocupado, com um propósito. Qual era o propósito? Então, ele recebeu de seu pai a missão, que foi, na verdade, o propósito de Deus, na vida dele, de construir o tabernáculo. Deus disse que Davi não construiria, mas o seu filho construiria. Então, você pensa comigo, por 20 anos, irmão, Salomão esteve ocupado. Salomão esteve, irmão, dentro de um propósito, Senhor, por 20 anos. Olha que interessante. Depois de Salomão, viveu a glória dessas construções. Porém, esse objetivo apenas consumiu 20 anos de Salomão. Perceba que outra coisa, irmão. Esse propósito consumiu 20 anos. Depois, irmão, Salomão viveu mais um tempo ainda, vivendo a glória da construção do templo. Aí a gente vai ver quando ele inaugurou o templo. Aí depois você vai ver reis, né, como uma delas foi a rainha Sabá, que veio visitar ele, ver a glória do seu reino, né? Ficou abismada com as coisas que aconteciam em Israel, né? No reinado de Salomão, passou a reconhecer a grandeza de Deus na vida de Salomão. Então Salomão viveu ainda alguns anos de glória. Só que depois dessa construção, Salomão não tinha mais nada. Salomão não tinha mais um objetivo, nenhum propósito de vida, nem nenhum objetivo específico que pudesse direcionar seus passos. Aí o que aconteceu? Quando acabou os objetivos, Salomão começou a se corromper. Está lá em 1 Reis 11:4. À medida que Salomão foi envelhecendo, olha bem, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como for o coração de seu pai Davi. Jesus do céu, que coisa tremenda. Olha que coisa aqui, irmão. Após seus anos de glória, Salomão começou a desobedecer a Deus. E começou a tomar mulheres, irmão, que Deus avisou que o rei não tomasse como mulheres para si. Antes de entrar nesse negócio aqui, eu quero pegar aqui uma coisa interessante. Passou os anos de glória, irmão, de Salomão, da construção, do templo, do palácio. Viveu o apogeu da glória, né? Aí o que aconteceu, irmão? O tempo passou. Salomão não tinha mais propósito. Perceba, os propósitos na vida de Salomão, irmão, só consumiram parte da sua vida. Vamos lembrar outra coisa? Salomão começou a reinar muito cedo. O próprio Davi diz que Salomão era um jovem tenro, novo. Então ele começou muito cedo. 20 anos ele começou, foi para a construção. Depois teve os anos de glória, do apogeu do seu reinado. Mas depois, irmão, não teve mais nenhum propósito. E quando não teve mais propósito, não, você pode ver, aí ele vive uma vida voltada para si. E aí ele começa agora, irmão, viver dentro de relacionamentos. Ganhou muitas mulheres. Olha aí, vou ler o texto agora, que o texto diz, 1 Reis 11, 1, 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, olha a palavra. E isso além da filha de Faraó. Ele se relacionou com moabitas, amonitas, edomitas, de Sodônias, Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os outros deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Perdão, meu Deus do céu, que tristeza. Perceba, irmão, aqueles anos de glória ficaram para trás. Salomão viveu uma vida sem propósito. Como é que ele começou a viver, irmão? Começou agora a viver uma vida voltada para si.
além da esposa que tinha, que era filha de Faraó, começou a tomar outras mulheres. E o pior de tudo isso, irmão, começou a tomar mulheres estranhas. Quem eram essas mulheres, irmão? Mulheres que o Senhor já tinha advertido, irmão, que estes povos não adoravam a Deus. Eles eram, a gente pode chamar aqui, irmão, de julgo desigual. Relacionamentos, irmão, que não é da mesma fé. E essas pessoas, e Deus advertiu, se alguém se relacionasse com essas mulheres, irmão, o seu coração seria pervertido. Perceba, Salomão, irmão, aquele homem dedicado, aquele homem que por 20 anos serviu o Senhor, e mesmo no tempo de glória, irmão, continuou adorando a Deus, irmão. Esse homem não era mais dedicado, ele perdeu a dedicação. Isso aqui que é a grande questão, quando se perde o propósito, se perde a dedicação. Toda pessoa que perde o propósito, irmão, ele perde a dedicação. Você quer ver uma pessoa dedicada? É uma pessoa com propósito. Mas se a pessoa perde o propósito, ela deixa de ser dedicada. Significa ela deixa de se entregar à obra que ela está fazendo. Aleluia! Olha que coisa tremenda, a pessoa deixa de se entregar. Por que ela não se entrega mais, irmão? Porque perdeu o propósito. Foi o que aconteceu com Salomão. Então a falta de visão, irmão, de Deus, à medida que os anos foram passando, corromperam o coração de Salomão. Corromperam, meu irmão. E aí ele começou a ter uma vida voltada para si, já não era mais dedicado, não seguia o Senhor como seguia o seu pai Davi, perdeu, irmão, o foco. Por quê, irmão? Porque perdeu o propósito. Se você perdeu o propósito, meu irmão, acabou. Então hoje eu quero compartilhar, irmão, a armadilha de uma vida, irmão, né, que é uma vida sem propósito. Então, é um perigo quando uma pessoa não tem propósito. Está aqui o grande sábio Salomão. Segundo lugar, a vida sem propósito, irmão, de vida é uma armadilha. Infelizmente, este mal não é apenas um mal que atingiu Salomão. Este mal pode acontecer, irmão, com qualquer outra pessoa. E eu quero dar dois motivos aqui. Primeiro, por que isso aconteceu com Salomão, irmão? Primeiro, Salomão se envolveu com a obra de Deus, sem contudo se envolver com Deus da obra. Aleluia! Que coisa que é tremendo, mano. Tem muita gente que faz a obra de Deus, mas não se envolve com Deus da obra. A pessoa trabalha, irmão, para cumprir algo, só que ela não aprende a se apaixonar. Ela não aprende, irmão, a amar a Deus. Meu irmão, escuta, não importa o que você vai fazer para Deus, irmão. O verdadeiro trabalho é se apaixonar por Deus. O verdadeiro propósito, como a gente falou agora há pouco nos dízimos de oferta, é ser um servo, não é só ser um servo cumpridor, é ser um servo bom. Tem gente, irmão, que ele se torna cumpridor, mas ele vai se degenerando, ele vai se degradando, ele vai se corrompendo, irmão, porque ele deixa de fazer as coisas com amor. Irmão, o apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, 1 Coríntios 13, ele disse: não importa, tudo que é sem feito sem amor, irmão, é como um sino que retine. Que adianta a pessoa pegar todos os seus bens, irmão, e dar aos pobres? Se não tiver amor, isso não vale nada. É a mesma coisa que eu estou dizendo, irmão. Se você não tiver um propósito, você não tem um objetivo. Se você não tem um propósito, irmão, você não tem uma razão de fazer as coisas. O que é o objetivo? É a razão por detrás daquilo que você está fazendo. Isso é uma coisa para a gente aprender. Por que José não caiu em pecado, irmão? Quando foi tentado pela esposa de Potifar. Porque ele tinha um propósito. Então quem tem um propósito tem um objetivo, ele tem um sonho, ele tinha uma palavra de Deus. E toda pessoa que tem um propósito, ele tem um objetivo. Por isso que ele diz, como pecaria tamanho pecado contra Deus. A santidade não só tem uma eficácia na vida que ele tem propósito. Então existe uma razão para me guardar. Existe uma razão para ser puro. Perceba, quando Salomão, irmão, está vendo o propósito de Deus, ele não se corrompeu. Mas perceba que logo que ele perdeu o propósito, não tinha mais propósito nenhum, já cumpriu todos os propósitos, o que aconteceu, irmão? Ele perdeu o propósito, então já não tinha uma razão de se guardar, já não tinha uma razão mais para obedecer, ele já não tinha uma razão, irmão, que o fizesse se guardar. Entendeu? E por quê? Porque perdeu o propósito. Então está lá, Salomão buscou a Deus dos anos que estava ocupado com a obra, que recebeu Deus para fazer, porém não ocupou, irmão, da mesma forma, irmão, de buscar a Deus, depois que terminou a obra que recebeu para fazer. Terminou aquilo que ele terminou para fazer, irmão, acabou.
Perceba, Salomão buscou a Deus enquanto construiu, buscou a Deus no tempo de glória. Mas depois, não. Passou-se o tempo, já não tinha mais uma razão de buscar. Perdeu a objetividade. Então, o nosso trabalho é mais que fazer obra para Deus, pois a verdadeira obra é se agradar de Deus. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas 1:10, que é o nosso texto básico. Porventura procuro eu agora o favor dos homens? Ou de Deus? O que eu estou procurando? Eu estou querendo procurar agora uma ajuda de homens? Eu estou pedindo que as pessoas me ajudem? Ou estou pedindo para Deus me ajudar? Essa é uma grande questão. Aí ele fala, ou procuro agradar homens, ou procuro agradar homens. Aí ele faz a frase, se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Essa é a grande questão. Quando nós, não deixamos de servir a Cristo, mas para servir pessoas, no propósito delas, nós já deixamos de ser servo de Cristo. O verdadeiro servo de Cristo é aquele que vive para agradar. Perceba, o bom servo e o servo fiel é aquele, irmão, que ele faz as coisas, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Perceba isso, não é fazer só por fazer. Tem pessoas que faz a obra de Deus, mas não se envolve com Deus da obra. Para amá-lo, para agradar-se dele, para fazer tudo segundo ele, para obedecer a sua palavra, para cumprir sua palavra, não importa. Então tem coisas que a gente precisa aprender. Amém? Perceba, Paulo também tinha uma obra a ser realizada. Porém, Paulo nunca perdeu a visão de que seu propósito verdadeiro era agradar a Deus. Olha bem, Paulo também tinha uma obra a fazer, irmão. Igual Salomão. Qual a diferença dos dois, irmão? É que Paulo entendia que a sua verdadeira obra era se agradar de Cristo. Significa que ele precisava produzir uma obra, irmão, que agradasse a Deus, que honrasse a Deus. Perceba, é o objetivo. Eu tenho um propósito, mas o meu propósito vai me dar objetivo. O que é o objetivo? Uma razão de fazer as coisas. Por que eu faço isso? Porque eu quero me tornar alguém que agrada a Deus. Percebeu? A corrupção se dá quando queremos agradar as pessoas. Foi aí que Salomão errou, porque começou a agradar mais a sua esposa do que a Deus. E isso foi um laço para a sua alma. O que ele começou a fazer? Ele, irmão, se uniu em amor àquelas mulheres. E mulheres, no que Deus disse que não era para se relacionar. Por isso que eu falo, tem relacionamentos, porque a gente se relaciona, que ao invés de nos levar para Deus, eles nos afastam de Deus. Um deles é o relacionamento de julgo desigual. A Bíblia diz que o cristão, o crente, não pode se relacionar com alguém descrente. Não pode, como o crente não pode fazer sociedade com o ímpio. A Bíblia adverte disso, meu. Então tem coisas que a gente precisa aprender. Vamos lá. Segundo propósito. O propósito do crente é Cristo. Isso aqui é legal. Qual é o propósito do crente? Não, o propósito do crente é Cristo. Lá em Mateus 10, 36 e 38, Jesus falou isso. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Olha bem. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aqui tem três coisas que estão colocadas na mesma colocação, que é a questão de ser digno de Jesus. Então é o propósito. Qual que é o meu propósito? É agradar a Cristo. É me tornar alguém que agrada a Cristo. Por isso que o Paulo falou assim, se eu agradar ainda homem, eu já não seria mais servo de Cristo. Essa é uma coisa que a gente precisa perceber, irmão. Todas as vezes que você deixa de obedecer uma verdade. Nós estamos falando aqui de Salomão, de Abraão, lembra? Essa palavra aqui tem como fundo uma mensagem de domingo. Por que Abraão sucumbiu? Porque ele anuiu ao conselho de sua esposa. Sua esposa deu um conselho errado. Como Eva deu um conselho errado para Adão. É a mesma coisa, mano. Como a pastora Edilene, que é no último sábado nosso do culto da Rede Mulher, ela falou exatamente isso. Como também a mulher de Jó deu um conselho errado para Jó. Para amaldiçoar Deus e morrer. Perceba, irmão, são conselhos que as pessoas dão. Só que a gente precisa entender, quando nós temos um propósito, nós não vamos agradar a pessoa. A Bíblia quando diz de amar mais, significa, toda vez que você amar mais alguém do que a Deus, significa que você vai desobedecer. Perceba, por que Salomão pecou? Porque ele começou a amar mais a mulher. Como Abraão perdeu
como Salomão perdeu o propósito, não tinha mais um objetivo, e ele começou agora a viver uma vida para si, para os seus relacionamentos, começou a tomar mulheres, irmão, perceba, ele começou a amar essas mulheres, e esse amor, essas mulheres, irmão, roubou o seu amor de Deus, roubou a sua dedicação a Deus, porque como ele não tinha propósito, irmão, ele viveu uma vida sem propósito. Então não tinha uma razão de ser santo, não tinha uma razão para obedecer, não tinha uma razão para guardar o mandamento, como ele mesmo falou, que aonde não há profecia, aonde não há visão, aonde não há revelação, as pessoas se corrompem, e aonde as pessoas não guardam o mandamento, não guardam o ensino de Deus, elas não são felizes. Jesus do céu. Jesus foi enfático, que ninguém é mais inimigo do que o homem, em seu relacionamento, do que seus próprios familiares. Perceba que quem corrompeu o coração de Salomão foi sua esposa. Esposas essas que nunca Salomão deveria ter escolhido para se relacionar. Essa aqui é a primeira coisa. Agora perceba que a frase de Jesus, não. Jesus falou assim, que os inimigos de uma pessoa é da sua própria casa. Jesus colocou o pai, Jesus colocou a mãe, Jesus colocou o filho, Jesus colocou a filha. O que Jesus quis dizer aqui, irmão, são pessoas próximas. Por que Jesus falou a questão de pessoas próximas? Não, são essas pessoas que nós amamos. O marido que ama muito a mulher, irmão, ele vai anuir o conselho da mulher. E a sua mulher vai conseguir falar na sua vida coisas erradas, como conseguiu fazer com o caso de Salomão. O Salomão, o homem mais sábio do mundo, irmão, caiu em palavras erradas, em conselhos errados. Perceba o que eu estou falando aqui, como é sério. É a mesma coisa, irmão. Pais que amam filhos, irmão. Por exemplo, vou botar aqui o caso de Eli. Eli, irmão, sucumbiu. Enquanto Eli não tinha filhos, irmão, Eli era um grande sacerdote, era um grande sumo sacerdote. Mas quando vieram seus filhos, irmão, o próprio Deus deu testemunho, irmão, que Eli, irmão, ele mais agradava seus filhos do que a Deus. Se tornou uma armadilha para a vida dele, meu amado. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque, escuta, quando você ama os nossos familiares, irmão, isso pode tornar uma armadilha, porque ele pode dar um conselho. E eu não vou nem dizer, irmão, que às vezes o conselho é intencional, ou porque a pessoa fez por maldade. Como Sara deu um conselho. Entendeu, irmão? Como a mulher de Jó deu um conselho. Ele podia não ter ouvido. Mas perceba, por que eles ouviram? Por causa do amor. É a grande questão aqui, irmão. O propósito e o objetivo final do crente é se tornar digno de Cristo, amando Jesus acima de seus familiares. Olha bem, quando isso não acontece, irmão, o crente se verá em pecado contra Deus. Foi assim com Abraão, ao dar ouvido a Sara, assim como as mulheres de Salomão induziram ao pecado. Ou o crente se envolve com o objetivo de se tornar digno de Cristo, amando e agradando a Cristo acima de seus familiares, ou se verá pecando como Salomão e Abraão. Percebeu? Aqui é uma coisa para a gente aprender. O que a Bíblia quer dizer para nós? Não, é para nós amarmos a Deus. Deus quer que você ame mais, Deus quer que a sua dedicação, seu amor, sua entrega, a sua entrega à obra de agradar a Deus, de se tornar digno de Cristo na sua vida, irmão, deve ser uma entrega, uma dedicação que seja maior do que você faz com a sua família, seja muito maior. Porque se não for maior, irmão, nós vamos comprometer. Por isso que o propósito do crente é Cristo. Seu propósito é Cristo. Deixa eu te falar aqui uma coisa boa para a gente falar sobre isso. Escuta, o verdadeiro marido, ele vai amar, por exemplo, ele vai trabalhar para que a sua esposa ame a Cristo mais do que a ele. Esse é o verdadeiro propósito de Cristo. A verdadeira esposa, irmão, ela vai fazer que o seu marido ame mais a Cristo do que ela. Porque se o marido amar mais Cristo do que ela vai ser bem cuidada. O marido que leva a sua esposa a amar mais a Cristo do que a ele, irmão, ele sabe que a sua mulher vai ser submissa. Vai ser uma mulher agradável. Porque escuta uma coisa, irmão. Se a mulher amar o marido mais do que a Cristo, ela vai ser um problema. Ela vai botar obstáculo para cultuar, para consagrar. Entendeu? Perceba aquilo que eu estou te falando. Essa é a grande questão. Então vamos lá. Tomar a cruz. Tomar a cruz é tomar os ensinos de Cristo como seu único modo de vida de agradar a Deus. Olha bem. Em algum momento, todo crente se verá numa encruzilhada entre obedecer a Deus ou se tornar alguém que agrada o pai, ou a mãe, o marido, os filhos. Isso é uma verdade, irmão. Perceba, quem nos afasta de Deus,
e de seus mandamentos não é alguém de longe, sempre alguém próximo, é alguém que amamos. Isso é um fato, irmão. A gente não pode ignorar a palavra de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver lá o caso de Adão e Eva, esposa. Você vai para o caso de Abraão, Sara. Você vai para o caso não, de Jacó, Raquel. Você vai para Rebeca também. Você vai para a mulher de Jó, mulher de Jó. Nunca é alguém, é sempre alguém que você ama. Por quê, irmão? Porque essas pessoas, não, elas têm o poder de influenciar a nossa vida. As pessoas que nós amamos, elas têm poder de influenciar a nossa vida, elas têm poder, irmão, de alterar o propósito, tem propósito de mudar. Por isso que não chega um momento na tua vida que vai haver uma encruzilhada. Ou você ouve o seu familiar, ou você ouve a Cristo. Ou você se torna alguém digno de Cristo e você segue em frente, ou a sua caminhada se interrompe. Ou a sua jornada, seu relacionamento com Deus, ou você não consegue mais andar com Deus. Perceba, irmão, Eli andou um tempo muito bom com Deus, mas vieram os filhos, quando ele começou a agradar os seus filhos, irmão, o seu ministério interrompeu. O próprio Deus não falou para ele que ele amava mais, que ele favorecia mais seus filhos do que a Deus. Ele não corrigia mais seus filhos. Por quê, irmão? Quando você ama seus filhos mais do que você ama Deus, irmão, você não vai corrigir os seus filhos, você não vai exortá-los, você não vai discipliná-los segundo Deus. Esse é um problema. Só conseguiríamos seguir em frente, irmão, e terminarmos a carreira que nos foi confiada se nunca perdemos de vista que Cristo é o nosso alvo final. Esse tem que ser a base nossa. Está onde esse texto? Está lá em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós, visto que temos a nos rodear tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos a carreira, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia! Como é que você vai vencer? Tendo propósito. Qual é o propósito? Não, Jesus. Qual é o propósito nosso? É o autor e consumador da nossa fé. É fazer tudo para agradar a Cristo. Eu me desembaraço de todo o peso de pecado. Para quê? Porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito? Não, o propósito é Cristo. Então, se eu tenho um propósito, eu vou ter um objetivo. O que é um objetivo? É uma razão de fazer as coisas. Então, eu vou me desembaraçar porque eu tenho um propósito. Eu tenho uma razão de fazer as coisas. Essa é a ideia. Todo propósito gera objetivo. Se eu tenho algo, eu sei aonde devo chegar. Aquele algo, irmão, aquele propósito deve mudar a forma como eu lido com as coisas. Isso é objetividade. É a razão de fazer as coisas. Tem muitas pessoas, irmão, que elas não têm razão de fazer as coisas, elas não encontram uma razão de fazer as coisas porque elas não têm propósito. Seu propósito não é agradar a Cristo. É como aquelas 10 virgens. 5 era louca, 5 era prudente. Teve 5 lá que era louca. O seu propósito nunca foi encontrar com Cristo. Elas estavam apenas, irmão, fazendo as mesmas coisas das virgens prudentes. As virgens prudentes, elas trabalharam para encontrar com Cristo. As 5 loucas, desculpe, irmão, elas trabalharam contra si mesmas para elas não encontrar com Cristo. Porque o seu propósito nunca foi encontrar com Cristo. Elas não se prepararam, irmão, para as desventuras da vida, elas não se prepararam para os obstáculos da vida. Está aí uma palavra tremenda para nós. O sábio Salomão chegou ao final da sua vida e concluiu que o dever de todo homem é temer a Deus. Está lá em Eclesiastes 12, 13. O que Salomão descobriu no final da vida, irmão? Que o dever de todo homem, a obrigação, é temer a Deus. Foi o que Salomão concluiu. Por quê? Porque Salomão está concluindo a vida que ele teve. Ele poderia ter sido mais dedicado. É assim que chega o final de muitas pessoas, irmão. Vão chegar um dia diante de Cristo e vão chorar, porque podia ter feito mais. Poderia ter tido mais propósito. Mas perder o propósito, quando perde o propósito, perde o objetivo. Quando se perde o objetivo, um propósito que gera objetivo, as pessoas perdem a razão de fazer as coisas. Elas não têm mais razão de cultuar, elas não têm razão de ser santo, elas não têm uma razão de ler a Bíblia, elas não têm uma razão de crescer em fé, elas não têm uma razão de amar as pessoas. Essa é a grande questão. Jesus foi muito claro que só podemos seguir a Ele, irmão, se o amarmos acima de nossos familiares. Sua salvação, sua eternidade é devido ao quanto Cristo é seu tudo. Ao quanto você está olhando firmemente para Cristo.
Isso aqui é uma coisa forte, irmão. Nossa salvação, nossa eternidade, nosso encontro com o Senhor, ele está ligado intimamente, de forma bem estreita, de forma bem restrita, irmão, ao propósito que nós temos com Cristo. Do quanto nós amamos e o quanto nós olhamos firmemente para o Senhor. Significa o meu alvo. Meu alvo final é Cristo. Se eu não tiver, irmão, com finalidade de agradar. Deixa eu te falar aqui uma coisa legal para você quebrar as pernas nossas. Se eu não consigo agradar a Cristo e tento agradar meus familiares, eu vou desapontá-los. Porque eu vou fazer uma coisa que vai fazer mal para eles. Perceba, irmão. Abraão anuiu o conselho de Sara. Depois que a Agar ficou grávida, Agar começou a humilhar, Agar começou a desprezar sua senhora. Percebeu? Se Abraão não tivesse anuído o conselho de Sara, Sara nunca teria passado por aquela situação. Escuta, irmão, Sara se tornou vingativa. Sara se tornou maldosa, perversa. Depois que Agar humilhou ela chamou Abraão que Deus julgasse entre ela e Abraão, na questão de Agar. E Abraão disse, escuta, ela é tua serva, fala o que você quiser. A Bíblia diz assim que Sara foi lá e humilhou, a ponto, irmão, que Agar fugiu. Ela não corrigiu, ela não exortou, ela não repreendeu, ela humilhou. Em outras palavras, irmão, Sara estava envenenada pelo desprezo, ela foi vingativa, ela foi vencida pelo mal. Mas escuta aqui, irmão, se Abraão não tivesse ouvido o conselho de Sara, Sara não teria feito aquilo. Percebeu o que eu estou te falando aqui, irmão? Por isso que eu falo, quando você não agrada a Cristo, você não vai agradar nem a Cristo e nem as pessoas, porque você vai fazer o seu familiar sofrer. Então escuta uma coisa aqui, irmão, quando a Bíblia manda a gente amar mais nossos familiares, porque quando você ama Jesus, irmão, você, por amor a Cristo, você vai tratar bem seu cônjuge, teus filhos. Escuta aqui, irmão, toda pessoa, irmão, que coloca seu filho acima de si, vai virar um Eli da vida. Perceba, irmão, qual foi o fim dos dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli amou tanto seus filhos, irmão, que levou seus filhos à rebelião. Seus filhos pegavam as coisas de Deus, tornou as coisas de Deus desprezíveis, se tornaram adúlteros, prostitutos, por causa de quem, irmão? Por causa do pai. Então o pai que ama seu filho, irmão, mais do que a Deus, ele torna seus filhos, irmão, um rebelde contra Deus. Então perceba uma coisa, irmão, quando você ama a Deus, além de você cumprir a palavra de Deus, você vai fazer para o seu filho, irmão, uma obra de Deus. Você tem propósito. Aí eu falo do objetivo. Todo pai que ama a Deus, que como esse propósito, ele tem objetivo. Ele vai ensinar seus filhos segundo Deus, porque ele tem uma razão, e a sua razão é agradar a Cristo. Perceba, mano, como isso é uma revelação tremenda de Deus. Amém? O propósito de todo crente deve se tornar alguém, irmão, que vive para agradar a Cristo e obedecer a sua palavra. Esse é o propósito. Amém? Qual é o alvo do crente? O alvo do crente, irmão, é agradar a Cristo. O que é que Deus falou para Jesus quando ele está começando o seu ministério? Este é meu filho que me dá prazer. Essa tem que ser a palavra de Deus para a tua vida. Amém? Foi no começo do ministério de Jesus, mas é a última palavra para você, para mim e para você cristão. Você tem que viver para agradar a ser alguém que dá prazer, alguém que glorifica o nome do Senhor. Aleluia, que palavra tremenda. Amém, irmão? Se escuta, como Salomão falou, aonde não há profecia, onde não há visão, onde não há revelação, o povo se corrompe. Mas aquele que guarda a palavra, aquele que obedece a palavra, aquele que segue os ensinos de Deus, esse é feliz. Amém? Se você obedece, porque você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ser uma pessoa feliz. Você vai fazer seus filhos felizes, você vai fazer seu cônjuge feliz. Mas se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você, além de não desapontar a Deus, você também vai desapontar a sua família. Você vai expor a sua família. Perceba, a única forma de você guardar a sua família é você ser alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Amém? Nossas perguntinhas para nós orarmos, irmão. Para você, é melhor ficar bem aos olhos de seus familiares ou ficar bem com Deus? E em paz consigo mesmo por ter agradado a Deus? É uma pergunta boa, irmão. Para você, é melhor ficar bem aos olhos de seus familiares ou ficar bem aos olhos de Deus? E ao mesmo tempo, em paz consigo mesmo por ter agradado a Cristo? O que você prefere? Responda aí, irmão, pensa aí. Qual é o valor de Cristo para a sua vida? Qual o valor de Cristo para a sua vida? Quanto Cristo é importante para você? Aí a outra e dentro dessa mesma pergunta e o quanto Cristo é o seu verdadeiro propósito?
Porque escuta uma coisa, irmão. Pessoas sem propósito, elas perdem o objetivo da vida. Elas não encontram uma razão de fazer as coisas. Vamos orar agora duas orações nossas para nós encerrarmos. Ore pedindo a Deus, irmão, graça para obedecer a Ele. Para que jamais a sua vida, irmão, carreira e salvação esteja em jogo. Para que nunca a sua vida esteja em jogo. Ore para que Deus te dê graça para que você obedeça a Ele. Para que em tempo algum, irmão, sua vida, sua salvação, nada esteja em jogo. E a segunda pergunta, a segunda oração, não declare que você vai honrar a Deus acima de tudo. E que seu propósito é Cristo. É para Ele que você vai viver para agradar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Olhe pedindo a Deus agora graça para você obedecer a Ele. Para que jamais na sua vida, irmão, a sua salvação esteja em jogo. Fale para Deus nessa noite, peça perdão. Pai, Senhor, me ensina a andar na sua palavra. Deus, me dá o propósito, Pai. Me faça ter esse propósito de agradar o Senhor, ó Pai, para que em tempo algum, Senhor, ó Deus, eu me torne alguém, Senhor Deus, ó Pai, desobediente, e comprometa não apenas minha vida. A palavra do Senhor falou falando para Timóteo, diz, Senhor Deus, se ele, ó Pai, for fiel à sua palavra, se ele, Pai, guardar a boa doutrina, Pai, além de salvar a sua vida, ele vai salvar seus ouvidos, Pai. Quando nós praticamos a verdade, nós não apenas abençoamos nossa vida, como abençoamos os outros, mas quando nós desobedecemos, ó Pai, nós também nos tornamos uma armadilha para os outros, Pai, nós nos tornamos um problema, como Sara tornou um problema, Senhor, ó Deus, como o próprio Abraão tornou também um problema para Sara, Senhor, ó Deus, como Eli, Senhor, que ao deixar de obedecer a Tua palavra, Senhor, e tratar seus filhos segundo Deus, Pai, ele comprometeu a vida de seus filhos, Pai, nos ensina a obedecer a Tua palavra, que os nossos olhos se abram, que tenhamos a revelação, ó Pai, do quanto, ó Pai, o propósito do Senhor é bom para a nossa vida, e do quanto, Senhor Deus, a Sua palavra vai fornecer para nós elementos para viver uma vida santa e reta diante de Ti, Pai. Abençoa Teu servo agora, dê graça para que ele Te obedeça. Faça assim comigo nessa hora, Senhor. Me ensina, Senhor, a ser obediente. Me dê graça, Senhor Deus, para que a revelação, ó Deus, seja contínua na minha vida, Senhor. Para que não, ó Pai, haja falta em minha vida, Senhor. Falta de revelação, falta de direção do Senhor. Ensina-me a amar a Sua palavra. Me ensina, Senhor, a ter prazer na Sua palavra. Ó Deus, para que eu possa Te obedecer em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Ore agora declarando que você vai honrar a Deus acima de tudo na sua vida. E que o seu propósito é Cristo. E que você vai viver para agradar a Deus. Fala para Deus bem forte. Começa a orar agora para Deus. Eu vou honrar o Senhor acima de tudo, Senhor. Ó Deus, acima dos meus familiares. Pai, Deus, o meu propósito é Cristo. Eu vou viver para Te agradar. Eu vou viver para honrar. Como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na fé, eu vivo no amor de Deus, no amor que Deus teve pela minha vida. Ele se entregou por mim. Eu vou viver por essa entrega, por esse amor, para agradá-lo, para ser alguém que conquistou a Cristo, que está trabalhando, que tem como alvo, tem como chamado, tem como propósito a viver uma vida que se relaciona com o Senhor, que toma a cruz, que ama a cruz, que toma a verdade como sua verdade, toma a palavra como sua palavra. Abençoa essas vidas nessa noite, Pai, que estão entendendo o propósito e a necessidade, Senhor, ó Deus, de tomar a Tua palavra, de viver segundo a Sua palavra, de ser um canal de graça para a Sua casa, Senhor, servindo ao Senhor. Ó Deus, nos livre de nós mesmos, Senhor, de viver uma vida para nós mesmos, para nós nos tornarmos não apenas laço para a nossa vida, numa vida sem propósito, mas também, ó Deus, gerando uma vida sem propósito para todas as pessoas à nossa volta, Pai. Não nos deixe que percamos a objetividade, uma razão de fazer as coisas. Porque quando perdemos o propósito, perdemos o objetivo, Pai. Dê-nos graça nessa noite em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor. Eu vou Te honrar acima de tudo, Senhor. Porque o meu propósito é Cristo. Eu vou viver para agradar a Ti, Senhor. O que importa, Senhor, é Te obedecer. O que importa, Senhor, é amar a Sua palavra e viver de acordo com ela. O que importa, Senhor, é ser fiel, um cumpridor, ou alguém que obedece, alguém que anda em Sua palavra, Senhor. Esse é o objetivo, Senhor, porque eu quero Te agradar, a viver uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém, amados? Tá aí, nós estamos encerrando nossa cela, tá? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Quinta-feira é o nosso grande culto, tá bom, irmão? Que Deus te abençoe você, te leve paz, graça e unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.